De Deus, a paz do Senhor Jesus, presbítero Mariano aqui com mais um vídeo no canal Aprendendo com a Palavra. Meus irmãos, seja bem-vindo, muito bem-vindo mesmo, meus irmãos. Uma alegria muito grande ter você por aqui, você, meus inscritos, você, meus seguidores, que tem acompanhado todos os vídeos que eu coloco aqui, que eu tenho postado aqui no YouTube. Vocês têm assistido, têm deixado o like. Que maravilha, para mim é uma alegria muito grande. Então seja muito bem-vindo aqui a este canal, tá bom? Esse canal aqui é um canal simples, mas é feito com muito carinho. A minha intenção aqui, meus irmãos, é só uma, é de te ajudar. Tá bom, meus irmãos? Muito obrigado pelos inscritos, muito obrigado por você ter nos acompanhado aqui nesse canal. É uma alegria muito grande, seja bem-vindo. Não sai do vídeo agora, fica comigo até o finalzinho desse vídeo, meus irmãos. É apenas 6 minutinhos, 5, 6 minutos, o máximo, tá bom? Não sai desse vídeo agora, fique comigo até o finalzinho do vídeo, porque o tema desse vídeo tá uma benção. Olha, o tema desse vídeo é muito forte. O tema é como colocar um tema em sua pregação. Por exemplo, você prega, já prega, você que também está começando a pregar agora, monta a sua pregação, seu esboço, e na hora de dar um tema para sua pregação, você tem uma dificuldade. Talvez você já procurou aqui no YouTube um canal que te ensine a você dar um tema para a sua pregação. Então você encontrou esse canal aqui. Fica comigo por aqui, meus irmãos. Você agora vai aprender como dar um tema para a sua pregação. Vamos para o vídeo? Um exemplo, você vai montar sua pregação em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Do Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Você escolhe um versículo chave, tá? Por exemplo, vamos ver aqui um versículo aqui, para nós estar lendo, para dar um tema. Atos capítulo 4, verso 12. Pronto, vamos ler o versículo 12. E não há salvação, veja aqui. Mas, irmão, antes de eu dar o tema, eu já vou explicar para vocês. A minha intenção aqui é só de te ajudar. Então, talvez eu demore muito, também eu explique muito, fique repetindo sempre a mesma coisa, mas a minha intenção aqui é para te ajudar. Por isso que eu tenho repetido 3, 4 vezes, né? Cansativo, mas é para te ajudar. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, você escolheu o versículo 12, não é isso? Veja que o versículo aqui, ó, diz assim, ó, não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Tá falando em que aqui? Tá falando em salvação. Lembra? Também lendo aqui, ó, começando a ler o contexto, porque o tema vem do contexto, tá bom? O tema vem do contexto. Você leu Atos capítulo 4, leu o versículo 12, não foi isso? Já tá falando de salvação, não é? Você começando a ler o contexto, capítulo 3, vai falar de cura e de poder e salvação. Então aqui, lendo o versículo, dizendo assim, não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Está falando em salvação. Qual o tema que eu daria para esse texto que nós vai pregar? Que você vai montar seu esboço aqui, em Atos 4, verso 12. Claro que você vai ler os contextos, capítulo 3, capítulo 4, todinho. Até chegar no versículo 12, você vai lendo todinho o contexto. O que vem antes, o que vem depois. Vai ler o contexto todinho e você vai entender de que está falando o texto. O contexto e o texto. Está falando de quê? Está falando de fé, está falando de poder, se está falando de salvação, se está falando de cura. Aquilo que você lê um texto, o que está falando, o que o texto está dizendo aqui é sobre salvação. Lendo aqui também fala de poder e cura, né? No contexto capítulo 3. No 4 aqui, o versículo 12, está falando de salvação. Você vai dar o tema. Que tema você daria? Lembra, vou repetir. Toda vez que você vai escolher um texto para você pregar, meus irmãos, você quer pregar, montar uma pregação para você pregar, e você tem dificuldade de dar um tema,
pode ser de Gênesis, Apocalipse. Eu estou usando Atos capítulo 4, verso 12, um exemplo. Mas você pode pregar em qualquer texto bíblico, de Gênesis, Apocalipse. Quando você for ler um texto, escolher um versículo, e o texto está falando de algum assunto, de fé, de salvação, de poder, de cura, o que seja, o texto estiver falando, é do texto que você dá o tema. Está falando de salvação aqui, não é? Que nós lemos. Então, que tema eu daria aqui? Vou repetir de novo. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Falando de salvação, qual o tema que eu daria aqui? Vamos lá? Deixa eu ver aqui. O tema seria assim, ó. O tema: o poder salvador. Olha aqui, o poder salvador do nome de Jesus. Olha o tema: o poder salvador do nome de Jesus. É o tema. Então, seja assim com todos os textos. Qual você for ler aqui, ó, onde você escolher um texto que o texto está dizendo, ali você dá um tema. Amém? Tranquilo, meus irmãos? Então, se você gostou desse vídeo, se te ajudou, deixa um gostei, um like aí, compartilhe ele aí para seus amigos que também estão começando a pregar, tem dificuldade de dar um tema para pregação, então manda esse vídeo para eles. Tá bom, meus irmãos? Em nome de Jesus, muito obrigado por ter vocês aqui. Uma alegria muito grande. Até o próximo vídeo, meus irmãos, para a glória de Deus. Amém? Até o próximo vídeo.